Então, recebemos aqui na nossa sala virtual, hoje, a sintonizadora e pesquisadora do, do sistema Buchasal, Carmen Ellen Barros, que vai nos trazer, vai nos ajudar a rememorar o início da Associação Arte Flor. Então, vamos fazer uma viagem com Carmen, e aí você pode nos contar, Carmen, também sobre o seu trabalho, que é muito interessante, né? Então, sou tua plateia, tá bom? Por Muito favor, se obrigada apresente. pelo chamado da Arte-Flor, né? Construir a história da gente é super importante. Eu não sei se eu vou conseguir ajudar muito, porque eu me lembro das coisas, mas não necessariamente na sequência temporal delas, né? Mas quando tu Uhum, falasse, quando tu me convidasse para essa entrevista, eu me reportei, foi muito agradável, assim, ao passado, né? E as pessoas que. Porque, sabe assim, ó, os anos 90 foram muito férteis aqui em Porto Alegre, muito, muito férteis. Muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo. uhum, Eu sou socióloga de formação, com pós-graduação em História da Cultura brasileira, trabalhei por 10 anos na Fundação de Economia e Estatística, eu tinha um bom trabalho, trabalhava com uma boa equipe e tinha um bom salário. E nós somos muitos que fizemos uma mudança, uma transformação muito importante na vida e que saímos de um lugar para o outro, né, em função de um chamado interior e que cada vez ia acontecendo com mais profundidade e cada vez a gente ia se reconhecendo mais, né? Então eu fiquei doente, como muitas vezes acontece, né? Até se a gente for olhar na vida de pessoas de muita importância, isso acontece, uma doença, né? Eu precisei ficar deitada numa cama um monte de tempo. Eu estava meio chateada com o meu trabalho, com a direção, não com meus colegas, com a direção na fundação daquela época, né? E eu tive uhum. que ficar na cama muito tempo. E a gente começa a olhar o teto, né? E comecei a ler coisas sobre astrologia. Achei aquilo muito interessante. Eu adoro matemática. Eu era muito boa em estatística, embora eu não goste, mas eu era muito boa em estatística e eu gosto muito de matemática. E aquilo me interessou muito, os padrões, etc. Aí, meu parceiro da época, né, meu ex-marido, eu fui casada 2 vezes, né, ele foi convidado para um posto no Rio de Janeiro. E eu estava tão incomodada com aquela situação e depois de ter ficado doente, eu disse, ano sabático. Pedi uma licença para tratamento de interesse, fui para o Rio e estava pensando já em fazer um outro vestibular, né? Então, me inscrevi num cursinho, eu era a mais velha do cursinho, né? Tinha só jovens, porque era de manhã, né? Só Uhum. jovens, e eu fui, bom, e comecei a estudar, mas também comecei a estudar astrologia, porque a vizinha, o apartamento que a gente alugou de uma pessoa conhecida desse meu ex-marido, tinha livros de astrologia, de astrologia, que maravilha, e livros, né? A Uhum. vizinha se interessava por astrologia também e me indicou um lugar, e eu, astrociência, né, um lugar maravilhoso, e eu comecei a estudar astrologia. Eu ia no cursinho, mas só estudava astrologia, né, Uhum. e não estudava as coisas do cursinho. Quando eu fiz um vestibular lá simulado, eu fui muito bem, a minha classificação eu poderia entrar até em medicina, a prova de matemática eu gabaritei, né? Acertei todas as questões, e meus colegas ficaram, os jovens ficaram injuriados com aquela coroa, porque eu tinha 30 e poucos anos, mas para eles eu era uma coroa, né? Aquela coroa tinha ido tão bem, eu me dei conta que eu não precisava mais, né? Que o meu caminho era outro, e eu segui o caminho da astrologia. E voltei para Porto Alegre, pedi demissão do meu trabalho, que foi um escândalo, e comecei a atender pessoas. Aí surgiu o lugar para atender, não sei mais o que e tal. Comecei a atender como astróloga,
E comecei a dar aula também de astrologia, porque me pediram, eu fui muito bem. E uma das pessoas que fez aula comigo foi a Marinice Pinto da Costa, que era dona da loja Orion, uma loja de produtos esotéricos onde um monte de gente se encontrava. E ela também Uhum. promovia cursos de Reiki. E ela começou a falar naquele tal de Reiki, entende? Uhum. Ela era minha aluna, aí eu fui fazer o tal de Reiki. Qual não foi a minha surpresa que neste curso eu encontrei o, o Gutierrez, Carlos Gutierrez. isso, o Carlos Gutierrez. O Carlos, tu sabe, é um sedutor, né? Ele é um sedutor. A gente começou a conversar e ele já começou a me falar de essências florais, coisa que eu tinha ouvido falar de longe, assim. E Hum. aí ele me convidou para ir no espaço dele. Quando eu cheguei lá no espaço dele, ele disse: "Ah, olha só o que eu acabei de receber." E me deu uma caixinha assim que eu abri. Foi muito estranho, porque eu abri e eu enxerguei flores, mas eram vidros, né? E aí eu logo vi que eram vidros, né? E eram as essências do Himalaia. E eu disse: "Eu quero uma caixinha igual." Eu disse: "Como assim? Isso aqui é importado? Acabou de chegar? Tu nem sabe nada de floral?" Eu digo: "Não, não, eu preciso de uma caixinha que nem essa." Hum. O Carlos, né, tinha outras pessoas conhecidas, como a Margarete, a Liane Joches, e eles tinham um grupo, né, chamado Ganesh, que eles me convidaram para participar desse grupo. Eu comecei a me interessar por florais, e aí todo mundo dizia: "Ah, tem que conhecer os florais de Bach." Eu fui fazer um curso com a Carmen Monari. Mas isso que eu quero te dizer: ninguém é uma ilha. Essas influências que eu tive, dessas pessoas maravilhosas, né, é que, digamos assim, que permitiram que eu me desenvolvesse. E, e uma coisa ajudou a outra a me desenvolver. A astrologia foi uma porta de entrada. E eu me tornei uma melhor astróloga porque eu era terapeuta Reiki, me tornei uma terapeuta Reiki e acabei me tornando uma terapeuta floral. Uma coisa Uhum. puxou a outra. Esse grupo Ganesh, né? Não era Ganesh, era Ganesh, a gente começou a falar muito sobre florais, e eles conheciam muito mais do que eu, e a gente não tinha dinheiro para ir para São Paulo, para o Rio, para fazer curso. Então, começamos a trazer pessoas para Porto Alegre. Foi muito importante nessa época uma outra pessoa, que é a Ana Maria Santos, né? Ela trabalhava naquela época na Homeograu, era uma das donas da Homeograu. E na Homeograu a gente conseguiu os florais, tinha os florais lá. E a Ana Maria era uma pessoa super interessante e a Homeograu patrocinou muitas vezes, né, os cursos que a gente trouxe. Então, a gente trouxe o Steve Johnson, dos Florais do Alasca, a gente conheceu o Steve, a gente se apaixonou pelo Steve, a gente achou ele uma coisa maravilhosa e tal. A gente trouxe a do Araretama, a Sandra Epstein, a gente trouxe. Bom, daqui a pouco me lembro. Então, sabe? E com isso, a gente acabou conhecendo muitas outras pessoas também através da homeograu. Tu entende? As coisas foram. E claro que a gente oportunizou que muitas outras pessoas. Temos o Tamaya também, das essências do Himalaia. Muitas outras pessoas puderam entrar em contato com a terapia floral. Bom, depois que eu fiz o curso com a Carmen Monari, não sei mais o que eu estudei um monte e tal, eu atendi muitas pessoas, né? Eu comecei a minha trajetória, assim, atendendo pessoas de graça, né? Para mim ter treinamento. Elas sabiam que elas eram cobaias, né? E Uhum. depois que eu me senti bastante assim fortalecida, comecei a atender profissionalmente, né? Mas essas pessoas, esse centro, assim, a Midori também, que fazia parte do grupo, a Beatriz, que estava, Vasques, que também estava sempre ali junto com a gente, esse núcleo, esse grupo, nos deu muita força, porque um estimulava o outro, né? E a gente Uhum. se relacionava com essas pessoas, que, como eu te falei, por exemplo, com o pessoal da Homeograu, com a Marinice da loja Orion.
sabe? Tinham pessoas assim, tinham outras pessoas também, estou te citando só algumas. E com isso, a gente foi conhecendo o povo da terapia floral. Eu comecei a me tratar com florais com a Ângela Pinheiro Machado, que é médica, a Margarete Osório, que eu falei, ela é médica, a Liane é psicóloga, então, sabe, é todo mundo, tudo gente com uma estrada, entende? Não, Uhum. como é que eu vou te dizer assim, ó? Não foi aquele terapeuta floral que se formou assim por ouvir falar, entende? Que infelizmente a gente encontra em todas as áreas, né? Gente que ouviu falar das coisas, né? Não, era tudo gente que tinha uma história de vida e que estava despertando para aquilo. Por conta Uhum. disso, a gente também acabou conhecendo a Ruth Toledo, que é uma pessoa que a terapia floral deve muito no Brasil, muito, 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 né? A Essências Florais oportunizou coisas maravilhosas. E a Ruth proporcionou que pessoas fossem aos lugares, né? Então, eu fui, a Ângela Pinheiro Machado também foi, o João Nunes também foi, o Luiz, que também é psicólogo, foi para o Alasca, que foi uma coisa completamente demenciada. Tu imagina, quando eu dizia assim, eu vou para o Alasca, as pessoas diziam assim, tu é louca? Pirou, eu digo, não, nós vamos para o Alasca. Foi uma viagem maravilhosa, a gente aprendeu horrores. Há com um pesquisador, e no lugar onde ele pesquisa, quer dizer, o Uhum. Steve Johnson ele pesquisou em vários pontos do Alasca, o Alasca é um universo, é enorme, né? Mas, sabe, aquilo, uma energia, a gente sente uma energia da Terra, assim, tão profunda, nós vivemos lá experiências tão fabulosas, né? Contar uma, assim, a gente chegou lá, a gente tinha alugado um carro e tal, e a gente saiu para passear. E o João estava dirigindo. E o João é muito controlador. Ele sabe que ele é, não estou dizendo nada demais. É muito controlador e a gente começou, Uhum. lá para aqui, lá para ali, nos perdemos. Ele ficou alucinado e eu só dizia assim, não me é perder-se, porque uma vez um colombiano me disse isso com relação ao México, em Guanajuato, uma cidade mexicana, ele disse, não me é perder-se. E acabou que a gente subiu um morro, saímos do carro e a gente gritava, gritava, a vista era maravilhosa, maravilhosa, e tinha umas flores ali lindas, lindas, que a gente cheirava a flor. Ai, todo mundo se apaixonou por aquela flor e tal, aquela coisa. Vai daí que, ao longo do curso, né, o Steve nos chamou um dia, uma manhã, e nos levou para cocriar junto com a natureza. O grupo inteiro estava junto quando foi feita uma essência floral. Para nossa surpresa, e Uhum. Glaucio, foi aquela planta que se chama Yellow Paintbrush, né? Que quando a gente viu a planta que era, que a gente tinha se apaixonado, sabe, todas essas coisas fazem Uhum. com que a gente comece a acreditar mais numa percepção que é diferente da lógica racional. Não é que ela não seja lógica, mas Uhum. ela trabalha de uma outra forma, né? E também nos ajudou a ter um espírito científico diferenciado e não ficar acreditando em tudo que a gente achava, mas não ficar achando que o que a gente achava não tinha nada a ver. Que, como é que eu vou te dizer assim, ó, a prática acabava nos mostrando que aquilo tinha um sentido, como, por exemplo, isso, que foi um dia super alegre e a gente se perdeu, ou seja, era, a gente estava no momento de abrir um pouco mão daquele tipo de controle que a gente sempre foi educado, né? Então, numa viagem, Uhum. a gente passa por transformações muito, mas muito profundas, né? E estar no Alasca foi assim uma coisa para a gente não esquecer nunca mais. E o Steve, eu vi o Steve nos ensinou tanto, ele nem sabe, ele já é falecido, né? Mas ele nos ensinou tanto. Um dia nós estávamos, nós tivemos várias saídas assim a campo, né? Nós estávamos no campo, ele estava nos mostrando as flores e tal, e aí ele mostrou, essa eu me esqueci qual é o nome, ele mostrou uma flor e a Ruth, que era uma pessoa
é uma pessoa maravilhosa, né? Ele disse aquela flor e tal, o que que significava, enfim, para que que ela servia. E a Ruth disse assim: "Ah, que interessante. Olha só, eu tive essa experiência com essa flor e eu fiquei achando que ela poderia servir também para uma outra coisa". Ele escutou a Ruth como se fosse assim uma pessoa que tivesse fazendo uma revelação para ele. E ele disse assim: "Não, explica melhor, fala mais". Mas ele não estava duvidando dela, ele queria entender porque ela viu uma coisa que ele não viu. Isso Uhum. também que a gente aprendeu que uma essência floral, ela tem o pesquisador, ele tem uma visão, digamos assim, que não é que ela não seja verdadeira, ela é, mas que ao longo do tempo e do uso a gente vai descobrindo outras qualidades. Então, assim, sabe, Uhum. essa prática, essa vivência, né? E assim, ó, ele era o pesquisador e ele escutou a Ruth assim como, né? Como se ela, ele, e daí ele também explicou isso. Por que que a gente tinha essências experimentais? É porque elas recém tinham vindo para o mundo, né? Então elas não tinham ainda se Hum. revelado completamente. Nós, como humanos, não tínhamos ainda conseguido perceber tudo que aquela essência tinha para revelar. Então foram tempos maravilhosos que a gente aprendeu muito. Também com a Ruth Toledo, eu fui à costa pacífica do Canadá, né, com a Sabine Petit, para fazer um curso com ela. Lá, eu já tinha feito um curso com ela aqui no Brasil, fiquei encantada, né, com as essências marinhas, sim, aquilo era uma coisa assim maravilhosa. Eu fui ao Alasca prioritariamente por causa das essências minerais, que era uma coisa que eu tinha achado muito valor, né? Tinha Uhum. tomado e tinha achado que aquilo tinha um valor fantástico, como continuo achando, e eu queria entender melhor isso. É claro, não que as essências de flores não sejam maravilhosas. E as essências marinhas, eu fiquei muito interessada por elas e fui ao Canadá, a Beatriz Vasquez, nós estávamos juntas nessa empreitada. Eu tive um problema na mão, fui com o braço enfaixado, a Beatriz teve que me dar umas injeções. Olha, foi uma coisa. Tudo isso eram desafios, assim. Quando tu tem um caminho, ele é importante para ti, os tropeços são degraus, né? E não tropeços, né? Então, quando tu quer Hum. muito uma coisa, não importa o que aconteça, tu persevera. Uhum. Sabe, com isso eu conheci pessoas maravilhosas. A Marisa Castilho, por exemplo, que é uma pessoa que também distribuía florais, né? Florais brasileiros, uma pessoa que esteve sempre junto, sempre participou dos encontros, né? Claro que eu conhecia a Rogéria, enfim, todo o povo, mas eu digo assim, umas pessoas que ficaram um pouco, né, perdidas, até porque faleceram. A Jussara, como já foi citado, né? A Jussara é uma pessoa super incentivadora e tal, né? E voltando à Ana Maria, né, a Ana Maria acabou depois saindo da Homeograu, numa boa, e foi ter o Centro Vica. E o Centro Vica trouxe para Porto Alegre pós-graduação em terapia floral. Eu dei aula no pós-graduação, dei aula de, de, Uhum. de, do Alasca, porque eu tinha ido ao Alasca, né? Sim. Das essências da Sabine também, né? Então, depois eu tive que declinar de continuar, porque se tu não está mergulhada, né, no universo, entende? Fica muito difícil tu dar aula se tu não está assim usando aqueles florais. E nesse meio tempo surgiu para mim a Butiazal Essências, que começou se chamando Larimar, depois trocou de nome, que é uma outra história assim que super forte na minha vida, e eu estava me dedicando cada vez mais para Butiazal Essências, então eu achava difícil continuar dando aula de uma coisa que eu não estava praticando tanto.
porque daí Uhum. passa a ser o conhecimento teórico, né? E não um conhecimento vivencial. Eu acho que com as essências é muito importante a vivência da gente, abrir o coração, Uhum. né? Não é que tu vai desprezar o intelecto, não é isso, mas se tu não tiver vivenciando aquilo, experienciando aquilo, fica muito difícil de tu falar de dentro desse ponto de vista. Mas foi emocionante participar do curso de pós-graduação, né? Que foi uma Uhum. coisa também que formou tanta gente, né? Então eu acho que a gente também deve muito à Farmácia Meu Grau, ao Centro Vica e outros lugares feito a loja da Marilice, né? Que eram pontos de encontro e pontos de divulgação dessas outras partes nossas, né? Eu também acabei, eu não sei quantos cursos de floral eu fiz, quantas vezes eu fui, depois a gente já começou a ter mais dinheiro, porque estava profissionalmente melhor, então daí a gente começou a ir para São Paulo e Rio e fazer cursos lá. Eu fiz curso de inúmeros sistemas florais e trabalhei com inúmeros sistemas florais, e foi muito bom, e a gente conheceu todas essas pessoas, e cada vez assim, a associação ela nasceu disso, né? Dessa Uhum. história, desses encontros, né? Das pessoas dando força um para o outro, da gente ter tantas dúvidas e de partilhar as nossas dúvidas, né? Partilhar os casos, né? Eu não sei quantas discussões de caso eu tive, para que eu participei, né? Então, por exemplo, Uhum. nesse grupo que a gente tinha, a gente fazia muito isso, discutir caso, né? Trazia o caso, o que que a pessoa falou, eu já aproveitava e pedia os dados astrológicos para dar uma olhada, né? Uhum. E com isso tu aprende muito, tu aprende na prática, tu aprende com a experiência do outro, né? Uhum. Então, o meu depoimento é bem mais esse, assim, que a associação ela surgiu de todos nós, E né? com isso ela foi se fortalecendo. Sim, ela foi se criando. Quando surgiu a ideia da associação, né, a gente já se conhecia, Uhum. né? Já, claro que tu tinha talvez vínculos mais estreitos com um ou com o outro, né? Mas a gente já se conhecia. Então, quando se fez uma reunião, foi uma alegria de se encontrar, né? Ah, Uhum. e um dava muito mais força para o outro, a gente saía muito mais de casa, né? Um inventava um curso, um monte de gente já ia, a gente já indicava para muita gente, né? Tinham poucas farmácias, na verdade, só tinha o Meu Grau, que manipulava outros florais que não bar, e umas poucas outras farmácias que manipulavam bar. Não estava tão difundido como depois veio a ficar difundido, né? E, Uhum. então, a terapia floral também foi, para nós todos, daquela época, um despertar para um outro nível de consciência, né? E veio no Uhum. bojo de outras descobertas, né? Um chegou na terapia, eu cheguei na terapia floral através da astrologia, mas outras pessoas chegaram na terapia floral através do reiki e assim sucessivamente, né? A gente Uhum. foi se aproximando, alguma coisa nos levou para a terapia floral, né? Ou Uhum. alguém falou, alguém Esse estava se campo, tratando, esse campo de consciência foi se criando foi se criando, foi se criando. E dentro. é desse campo de consciência que a arte flor nasceu. Ou seja, Uhum. primeiro isso se criou. Então não foi assim, alguém que teve a ideia, vamos criar uma associação e foi chamando as pessoas. Não, cara, alguém teve essa ideia, mas como é que eu vou te dizer? Uhum. Aquele campo de consciência é que oportunizou que essa ideia vingasse, né? Sim. E eu me lembro da nossa reunião e a facilice que foi, né, estar juntos, né? Uhum. E isso também abriu a gente para ter contatos em São Paulo, contatos no Rio, fazer essas amizades,
né? Quando na vida que eu ia conhecer a Ruth Toledo, né? Eu aprendi tanto com a Ruth, tanto, tanto, tanto. E ter esse convívio, assim, com esses pesquisadores, né? E ver a humanidade. Sempre a gente tem uma ideia, assim, de achar que as pessoas são iluminadas. Eu não estou dizendo que elas não sejam, mas Uhum, eram tão humanas, entende? E uhum, se, foram se desenvolvendo, né? Então, isso pertencia ao reino da humanidade, né? uhum, Não eram supra-humanos, eram humanos, entende? Que se uhum, deixaram, que tiveram a coragem, né, de trilhar outros caminhos, né? De ampliar a sua consciência por caminhos pouco usuais, não ortodoxos, né? uhum, Então, isso foi uma surpresa, né? A gente, de repente, encontrar tanta gente que estava sendo chamada a trilhar outros caminhos, onde o supraconsciente também era contemplado. uhum. E isso é uma alegria, a gente se encontrar com a tribo da gente. E um desafio, não é, Carmen? Porque Sim, um eu desafio. me reporto para lá, para esses tempos, que eu não, eu fiz a, a, a pós-graduação, a segunda turma, eu não fui tua aluna, Aham. mas eu fiz na segunda turma. Mas então, eu fiz um caminho diferente. Mas imaginar vocês assim, de repente, olhar para uma pessoa e dizer, mas isso aí é meio estranho, será que é? Será que não é? Será que funciona? Né? E de repente vocês ah, concretizarem esse saber se implantar e, e depois vir no crescente, né? É. Nesse crescente e observar os resultados com os clientes ou com a gente mesmo, Não, não é? é uma coisa assim maravilhosa, né? A gente vê o resultado com os clientes assim e eu vou te dizer que eu ficava muito surpresa que aquele troço dava certo. Eu sabia porque já tinha testado, os amigos também e tal, mas a cada cliente, a cada paciente que as coisas davam super certo, eu ficava assim escandalizada. E para ser bem franca, eu me tornei terapeuta floral porque uma cliente minha, não vou dizer o nome porque isso não seria adequado, mas uma cliente minha, ela disse: "Eu sei que tu fez o curso. Eu sei que tu, Uhum, inclusive, tem as essências aí, porque tu é desse tipo." E eu tinha, estava do meu lado as essências. Comprei um kit dos florais de bar, com a Carmen Manari. Ela disse, e uhum, eu não quero ser tratada por outra pessoa, porque quem me conhece é tu. Eu quero que tu me indique os florais. Ai, então eu parecia que aceita no cérebro. Então, a minha primeira paciente foi forçada, sim, né? Ela uhum, me forçou. Ela disse, eu te conheço, tu é muito boa, para com isso. É tu que vai me dar os florais. Um absurdo eu não tomar florais só porque tu não tem coragem de te assumir como terapeuta floral. Bem assim ela me disse. Foi uma uhum, pessoa assim, foi um tratamento tão, tão fantástico. A mãe dela estava muito doente e ela e a mãe tinham uma relação muito ruim e, e ela conseguiu ir resgatando essa relação. E quando ela era filha única, a mãe muito idosa, o pai já tinha falecido fazia muitos anos. Quando a mãe faleceu, ela estava muito serena, porque tinha se reconciliado com a mãe. E quem teve uhum, maiores problemas foi o cachorro e a empregada de anos. O cachorro ficou enlouquecido, a empregada também. E aí, então, a gente tratou também o cachorro e a senhora que trabalhava na casa dela, e a todos os amigos ficaram muito impressionados pela serenidade dela. E ela se tratava com reiki e terapia floral. Foi um caso assim tão surpreendente, né, dela ter conseguido assim, sabe, se harmonizar, né? Se uhum, harmonizou assim, uhum. e aí a mãe pôde partir em paz, né? Foi uma passagem assim muito tranquila e muito abençoada.
Então, uhum, eu agradeço muito que pessoas fantásticas assim aparecem na vida da gente para nos ajudar a fazer as transformações que a gente precisa. Imagina um sim. cliente teu te dizer, olha, tu tem que fazer isso. Aham, E, e, claro, eu segui estudando, evidentemente, nunca parei de estudar, a gente nunca para de estudar, né? sim. Bom, e aí em 99 eu já conhecia, evidentemente, esse Buchasal, né? Aliás, desde que eu sou criança que eu conheço esse Buchasal, conheci esse Buchasal a minha vida inteira, e eu sentia um chamamento muito grande do Buchasal, eu achava que o Buchasal estava sofrendo, como de fato estava, porque não tinha renovação, e, sei lá, aquilo ficou assim, me atravessado na garganta. E aí um dia eu estava junto com a Marinice e com a Rosa Santa Lúcia, era a iniciação da Rosa, de mestre Reiki, então a gente já está num estadinho alterado de consciência, e eu disse para elas, nós vamos fazer uma essência. Elas disseram, sim, quem precisa levar? Elas não foram nem contra, nem duvidaram, nada, nada, nada. E isso foi no dia 9 de outubro de 1999. Então, nós vamos fazer 24 anos agora, de Essências do Buchasal. Foi nesse dia que o sistema começou. No outro dia, a gente cocriou uma essência de orquídea, né? E, e nesse dia da essência da orquídea, a Rosa parou, começou a chorar, assim. Nós estávamos no campo, né? E ela disse, Carmen, o sistema floral está nascendo, Carmen. Eu digo, você é louca, desvairada, imagina, isso aqui é para nós. Mas as coisas começaram a crescer, né? E acabou que hoje a Butiazal Essências é um sistema floral, já tem 24 anos, vai fazer 24 anos, né? E, enfim, tá aí, tem a sua identidade e tem o seu lugar, o seu espaço. Eu não parei de fazer cursos, não parei de viajar, né? Eu fiz muitas outras viagens que também me ajudaram muito, né? Que consegui me tornar mais sutil, assim, em termos de percepção. Estar em lugares sagrados é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Eu Uhum, tive tive experiências muito profundas, né? No Alasca, tive uma experiência muito profunda na Ilha de Vitória, no Canadá. Eu sonhei, eu tive um sonho, né? Muito interessante, muito revelador. E no dia seguinte eu atravessei a rua, tinha um museu, eu entrei no museu e estava lá a história do meu sonho. Eu sonhei com uma uhum, tribo indígena originária daquela região, né, que caçava baleia. E eu sonhei com isso. Sonhei com a caça da baleia. Né? O que eu sonhei foi assim que eu tinha que ficar quieta, paralisada, não podia me mexer, porque aquilo era uma coisa importante. E era desagradável ficar tão quieta sem se mexer. E no outro dia, a caça da baleia era feita pelos homens e cabia às mulheres incorporar o espírito da baleia e ficar imobilizada, porque daí eles iam conseguir, era na mitologia desses Inuit, uhum, era assim que a caça da baleia podia acontecer. A mulher entrava no espírito da baleia e ficava imóvel. E aí a baleia parava de se mexer e os homens conseguiam fazer a caça da baleia. Enfim, caçar uma baleia é uma uhum, coisa difícil, né? E depois tu vai ter energia e nutrientes por muito tempo, porque a gordura da baleia é uma excelente coisa para a gente ter energia, para ter luz, para enfim, uma série de coisas, né? E o inverno uhum, é rigoroso e tal. Aquilo foi também assim muito revelador, assim. A gente acaba uhum, em viagem, os escudos da gente não estão tão levantados, né? A gente fica um pouco mais livre e aí a percepção da uhum, gente aumenta. Isso também vai dando confiança, assim, para a gente de ver como a gente está em sinergia, assim, com a terra, com o local, com o lugar, né?
Uhum. E a Buchasal Essências nasceu assim, nasceu do impulso, dos sonhos, e eu nunca pensei que ia virar um sistema floral. Nunca pensei. Mas Uhum. acabou virando um sistema floral, cresceu, né? Hoje tem vários produtos. Um dos produtos da Buchasal Essências que mais vende chama Pneuma. O meu ex-marido ele tinha um problema de rinite crônica, eu usava aqueles remédios para rinite e tal, e eu achava aquilo uma coisa do demo. E aí eu comecei a procurar uma outra coisa para ele usar. Então eu usava floral, usei óleo essencial, e cada vez eu inventava uma fórmula diferente e anotava. Teve um dia que ele chegou para mim e disse assim, essa última fórmula que você inventou, isso aí é uma coisa maravilhosa, eu estou me sentindo tão bem, quero mais, eu não me lembrava da fórmula. Mas, aí, graças a Deus, eu tinha anotado, me esqueci onde é que estava o papelzinho que eu tinha anotado. E aí eu comecei a fazer, começou a aparecer pessoas com problema de rinite também, ou gripe, esse tipo de coisa. Aí eu comecei a ter vidrinhos assim, né? Prontos, né? Aí eu precisei fazer um rótulozinho, qual é o nome, qual é o nome, qual é o nome. Aí foi ele mesmo que disse pneu. Eu digo, pneu está maravilhoso. Aí de novo, os amigos, né? A Ana me disse assim: ai, Carmen, essa história de ser com conta-gota para botar no nariz, uma criança, aquilo é de vidro, pode quebrar. Tu não acha que era melhor uma coisa de plástico? Digo, olha, eu acho, mas não acho isso. Ela disse: não, em São Paulo tem um negócio assim nasal e tal. Então foi ela que deu essa ideia. Eu comprei em São Paulo, né? Essa válvula nasal, que é ótima para o pneu, e é um produto que as pessoas se beneficiam. Claro que tem essências do Buchasal no produto, tem o óleo essencial, e é feito com, enfim, com a própria Homeograu prepara para mim, né, uma base para isso, e é um produto que faz muito bem, ajuda a gente escova os dentes, né, a gente limpa várias coisas, mas a gente não limpa as vias aéreas, e o pneuma ajuda a gente a limpar as vias aéreas. Então, a terapia floral a gente pode usar das mais variadas formas, né? Eu aprendi isso também muito com a Maria, das Filhas de Gaia, porque a Maria tem todo um trabalho social, né? E ela um dia comentou que em creches, em asilos, ela sugeria que botasse o floral na água que cozinhavam o arroz. Então as pessoas Uhum. estavam de alguma forma consumindo florais, entende? Sem ter que estar usando o vidrinho, não sei mais o que e tal. Também aprendi o valor dos sprays ambientais. Tu, sabe assim, são coisas assim, como é que eu vou te dizer? Quando a gente fala assim em vibração, né? Uns começam a vibrar, né, de uma determinada forma, isso vai se espalhando e vai o grupo de interesse vai crescendo, entende? E a gente vai Uhum. aprendendo, né? Eu também Sim. tive não para fazer um curso, mas tive muito próximo da Peri Medeiros, dos florais Aloha do Havaí. A gente fez um curso com ela e o João e eu, a gente ficou louco, louco, louco pelos florais. Aí a gente se encontrou nos Estados Unidos e fomos juntos para o Havaí. E no Havaí eu tive florais, do casal vocês não existia ainda. No Havaí eu tive uma experiência muito profunda na ilha de Maui. Quer dizer, ver o vulcão já foi uma coisa assim, né, fascinante. E estar com eles também, porque era terapia floral da manhã à noite, foi né, muito intenso. Mas depois o João e eu, a gente fez uma pequena viagem, e na ilha de Maui, nós estivemos no Haleakala, que é um parque onde tem esse vulcão que está extinto, e a gente pode subir, a gente tem alugado um carro, já subiu, mais de 3 mil metros de altura. Mais de 3 mil metros de altura, tu já está meio assim, né? E aquela coisa, tu já vinha de dias e dias, entende? Falando só de terapia floral, e a gente Ah, sobrevoou de helicóptero, pegamos um passeio de helicóptero sobrevoando aquele vulcão, foi uma coisa assim também, eu tive uma experiência assim, muito profunda com aquilo. E
Descemos do carro e tinha aquela planta, se chama em inglês silversport, mas os havaianos chamam de arina-rina. E eu parei e fiquei perplexa diante daquela planta, assim, né? Ela só existe a partir de 2.000 metros de altitude. E eu precisava de um pouco de sanidade, né? Aí eu cheguei bem perto do João, assim, a gente é muito amigo. Cheguei bem pertinho dele, assim, essa planta falou comigo. Bem assim, eu acho que ela quer ser um floral. E ele disse, eu sei, eu também ouvi. Eu digo, agora acabou. Nem ninguém sabe. Ele foi tão espontâneo que ele disse assim, eu sei, eu também ouvi. 2 anos depois, ele voltou, levando um grupo ao Havaí, e lá ele cocriou a essência, a Rina Rina, eu já estava ligada na Buchasal Essências, então não pude acompanhar, mas ele foi lá e cocriou essa essência, ela faz parte do sistema Buchasal, que depois que tinha sido cocriada a essência, passou um tempo, um dia eu liguei para ele e disse assim, ô Jô, por que a Rina Rina não faz parte da Buchasal Essências? Ele disse, eu só fiz assim, e desligou o telefone. Meia hora depois ele me ligou e disse, eu não sei por que eu sou tão hidrática, era óbvio isso, onde se viu. E curioso é porque eu guardava aquele vidrinho junto com as essências do Butiazal. Até que um dia eu abri a gaveta e disse, olha, isso aqui faz parte. E tu vê que as pessoas perguntam muito como é que a gente sabe para que serve uma essência, né? Essa essência da Rina-Rina, entre outras coisas, ela serve para procrastinação. Porque tu vê, a gente escutou o chamado numa data, 2 anos depois a essência foi feita e 2 anos depois ela entrou para o sistema. Ela levou 4 anos. Então, esse próprio processo nos deu, né, a dica de que e ela realmente é excelente para quando a gente está em processos de procrastinação. Ela ajuda bastante nisso, a gente se dá conta que está procrastinando e tomar uma. Então, às vezes as pessoas perguntam como é que uma essência se revela, né? Eu gosto de dar esse exemplo, né? Uhum, Que foi uma a própria existência da essência já mostrou, né, uhum. para que ela servia. Mas realmente a 3.200 metros de altura tu fica assim, mas foi muito forte aquele chão. É uma ilha vulcânica, né? Terra Nova. A Butiazal Essências está muito ligada à Terra Nova, né? A, o lugar onde existe esse butiazal, né, eu considero terra nova porque faz parte de um terreno que subiu há muito tempo atrás, antes da espécie humana existir, mas um terreno que subiu e saiu do mar, né? A presença marinha ali é muito forte, né? Tanto é que o solo é bastante arenoso, assim como então a Butiazal Essências ela tem muito a ver com essa, ela é é um sistema floral, né, feito numa restinga, né? Ou seja, Uhum, entre o mar e o continente, tu tem uma faixa de terreno, né? Então, a Butiazal Essências ela está muito ligada às encruzilhadas, né? Porque tu tem de um lado o mar e a terra esse lugar no meio e nós também temos o norte e o sul, porque uhum, onde essa ciência é pesquisada já é bioma pampa, mas tem muita coisa de Mata Atlântica, porque está muito próximo da divisa com a Mata Atlântica. Então, é um local de passagem entre o E mar e é, o e é, continente. em, é em Tapes, né? Tapes, Rio Em Grande do Tapes, Sul. isso, mas se tu fores olhar a flora, entende, que existe na região de Tapes, tem muitas plantas de Mata Atlântica, muitas mesmo. E Hum, plantas do Pampa, então existe uma coexistência entre dois biomas, né? Então, norte-sul, leste-oeste, né? E nesse meio tu tem o Butiazal, Ah, né? Que tem então, uma vegetação curiosa, digamos assim. aham, porque quando a gente olha para o nome Butiazal,
dá para imaginar que são só as flores do butiá, né? Do butieiro, Não, mas não, não, pelo amor de Deus. é do, é, Entre um pé de butiá e outro tem todo um universo, né? Tem muito aham, cactus, né? E, por exemplo, uma planta que, inclusive, virou uma essência, que se chama erva baleeira. A erva baleeira é uma planta tradicional da Mata Atlântica, mas ela ainda existe e em grande quantidade naquela região. Por isso que eu te digo, nesses momentos de passagem, né, de muita pressão, né, a gente pode pensar na Butiazal Essências. Por quê? Porque a Butiazal Essências foi feita num lugar assim. Teve 4 essências uhum, que foram feitas em Fernando de Noronha, que também é uma ilha vulcânica, que também é Terra Nova, né? E quando tu pensa em Terra Nova, tu pensa em muita transformação, porque Terra Nova no sentido de formação, né, do terreno. Então, quando tu tem Terra Nova te oportuniza muita experiência, muita transformação, tudo é muito uhum, intenso, né? Então, a Butiazal Essências, ela serve muito para esse tipo de situação, né? Onde uhum, tem muita pressão, tem muito vento, tem muito sol, tem muita chuva. uhum, E, às vezes, a gente está vivendo situações assim, de tem muito vento, tem muita chuva, tem muito sol. E muitas essências foram cocriadas, não só com a minha presença, mas com a presença de outras pessoas, que eu sou extremamente grata, né? A gente tem sempre um grupo que dá suporte para a gente. Ninguém é uma ilha, né? Não foi uhum, um, sabe? Quando a Arte Flor foi fundada, fazia fazia parte dessa forma pensamento os pacientes da gente também. Todas essas pessoas ajudaram a que esse movimento acontecesse, né? Os alunos, a gente já uhum, tinha muitos alunos, os alunos uhum, fizeram parte disso, né? Os que vieram antes e os que vieram depois. Não fomos só nós que ali assinamos, entende? Aquela ata, né? Teve alguém que teve a ideia, mas teve alguém que apoiou, se não tiver e teve muita gente que nos apoiou, aos que estávamos presentes ali. Até a nossa família, nossos amigos, todos, todas essas pessoas, de alguma forma, são a arte flor. Eu sempre uhum, penso assim, claro que tem esse número de associados, entende? Mas para que ela uhum, existisse, teve, sabe, por exemplo, assim, a Ruth Toledo, né? Ela não faz parte da arte flor, mas faz, entende? Porque, uhum, sabe, se ela não existisse, entende? Tanta coisa não teria existido. É isso que eu penso, né? uhum. A, Que, a le- gente uhum. Que importante você trazer essa forma pensamento, né? Muito, muito é muito importante forte. isso. É Aham. isso que deu força para a gente, sabe? Não é tão simples tu largar toda uma profissão que tu tem, não sei mais o que, e começar a te dedicar a outras coisas, ou ter força para sustentar um sistema floral, sabe? Como é que eu vou te dizer assim? É muito romântico, entende? Co-criadora de um sistema floral. Muito romântico, mas a prática, o dia a dia, é difícil. E se a gente não tem suporte, ninguém é uma ilha. A gente não vive em ilhas, né? Eu penso Uhum. sempre isso. Eu sou eu do jeito que eu estou, por causa dos meus alunos, dos meus amigos, da minha família, dos meus pacientes, sabe? Por causa de todo mundo. E por causa da Uhum. natureza, porque a natureza foi pródiga em nos oferecer todas essas qualidades de cura, né? É Aham. isso. Não sei de falar. Sim. Eu É. me empolgo. Ah, Mas é que o mas assunto é maravilhoso, né? sempre é, né? É Que uma coisa coisa. É. Quando a gente entra nesse. encantadora, né? Encantador. E Exato. assim, o que seria de mim sem o Steve Johnson? Desde, Uhum. sabe? Ele morreu. Ele morreu. A Marisa morreu. Quantas vezes a Marisa me deu força? Disse, vai lá, Carmen, tal, sabe? Literalmente, né? Eu sou, a Jussara, pelo amor de Deus, quanta gente que a Jussara formou, as ideias que ela tinha, uma pessoa tão presente na vida da gente.
Uhum. Eu sou eles também. Muito do que eu sou, eu fui impregnada por essas pessoas, pela sabedoria dessas pessoas. Essa minha paciente que disse: eu sei que tu fez o curso, eu sei que tu comprou, e é tu que tem que dar para mim, porque é tu que me conhece. Ah! Mas, sabe, eu me tornei quem eu sou porque ela também estava lá. Né? Uhum. Sim. Eu sou muito E grata, né? Eu acho que quando a gente fala na história, né, quantas pessoas que eu devo ter esquecido de citar nome, que são importantes na minha vida, né, mas são, sabe, eu sou fruto dessas pessoas, né? Meus alunos, né, o uhum. quantos que me deram força, a Sônia, por exemplo, uma pessoa maravilhosa, né, que, que sempre esteve presente, enfim, Uhum. são muitas E as eu, pessoas que eu e devo eu, muito. e eu sou muito grata a vocês todos, vocês que vieram antes, porque pelo contato que eu tive com vocês, que despertaram em mim uma terapeuta floral, Pois né? é, tu viu, né? Sim, A gente eu, vai assim, eu impregnando. lembro, eu lembro que eu te assisti no ERA, no Encontro Uhum. Regional da Arte Flor, assisti Aham, o Cherres, assisti o Nancai, ah, aham, tantas outras pessoas que estavam presentes nesses encontros, né, sim, da Arte Flor. Então, vocês nos despertaram, né? A nossa sementinha que estava lá adormecida. Então, eu aham. sou eternamente grata, porque a terapia floral mudou a minha vida. A Mudou minha a minha também. vida. Ah, E assim, é isso que eu sim, te digo, e isso vai reverberando, né? E tu vê sim. quantas pessoas foram inspiradas através do teu trabalho, da tua ação, né? Às vezes a gente não Uhum, tem ideia onde é que chega as coisas que a gente fez, né? E eu te agradeço todo esse feedback, realmente participar do era o máximo, né? E outros maravilha. congressos, com Sim. flor, eu fui no primeiro com flor, foi um encontro assim fabuloso, é um encontro nacional, Aham, as pessoas estavam tá cheio, todo mundo estava assim perplexo, quanta gente, meu Deus, foi emocionante, né? aham, Bom, e a gente tá aí, segue na luta, né? E é bom ter esse registro, né, de como é que as coisas começaram e até onde elas se desenvolveram e elas vão continuar. A terapia floral veio para ficar. Ela cresceu, se multiplicou, né, e tem uhum, nos ajudado tanto e vai seguir nos ajudando, porque a gente sempre tem o que conquistar, sempre pode se melhorar. uhum, Sempre tem coisas novas para enfrentar, sempre tem novos uhum, desafios. E quando a gente não tem mais nenhum desafio, a vida perde muito sentido. E uhum, agora, né, um desafio bem grande é a passagem do tempo, é a idade, o envelhecimento. Eu acho um desafio interessante uhum, e a terapia floral pode ser de grande auxílio nesses desafios, né? E existe uhum, um jeito de nascer, um jeito de viver, e existe um jeito também de morrer feliz, né? Então, não é uhum, que eu queira morrer ou não queira, isso não é uma questão de querer ou não, vai acontecer. Mas sabe de como é que eu vou enfrentar, né, o envelhecimento, as uhum, limitações, né? Tu te sim. limita para um lado, mas tem outro que tu não precisa te limitar, né? Uhum, Sabe? Tem muita coisa que dá para fazer com um pouco de limitação física, né? aham. E a E terapia sabe, floral nos ensina muito. uhum, sabe, Carmen, que eu observei na pandemia, as pessoas que estavam mais ancoradas com algum tipo terapêutico, ou com a Sim, terapia floral, ou com alguma outra terapia, elas passaram melhor pela pandemia. Qual foi a sim, tua com impressão? certeza. Sim, com certeza. Sim, a pandemia foi uma situação totalmente sui generis, inesperada, ninguém estava preparado para isso. Quem disser que passou a pandemia bem,
com certeza está mentindo, porque quando tu vê um monte de gente sofrendo, tu não está bem, né? Tu Uhum. fica, mas como é que eu vou te dizer assim, ó, todo mundo que se tratava, né, conseguiu administrar melhor. Eu sempre digo assim, não é que o problema não exista, mas como é que tu administra ele? Né? Uhum. Administrar as adversidades é uma ciência muito grande, né? E quem tem a ferramenta, por exemplo, da terapia floral, que não é a única coisa, mas é muito importante, quem tem a ferramenta da terapia floral, com certeza vai administrar a adversidade muito melhor e vai sair Uhum. em auxílio dos outros. Mesmo de dentro de casa, tu poderia continuar atendendo as pessoas, né? Dá para fazer Uhum. isso. Dá para mandar buscar floral nas farmácias, porque os motoboys continuaram trabalhando. E todos foram os primeiros que tiveram Covid e depois continuaram. Sabe? Estar a serviço, com certeza faz com que dê significado para a vida da gente e para a vida das pessoas. As pessoas sofreram, sim, sofreram e ainda sofrem. Mas o que Uhum. que tu faz com o sofrimento? O que que tu faz com a limitação? Tem muita gente que cresceu horrores durante a pandemia. Concordo contigo. Uhum. Concordo que quem Uhum. estava mais instrumentalizado, entende, conseguiu administrar isso com mais elegância, né? Elegância para Uhum. si próprio, entende? E Sim. continuar sendo ativo, porque teve gente, eu vi pessoas que pararam, entende? Eu não parei, continuei trabalhando e continuei servindo, né? Foi muito chato? Foi muito chato. Foi muito desagradável ficar trancada, né? Uhum. E eu cumpri o isolamento, primeiro que eu sou uma boa cidadã e segundo porque a minha mãe, ela faleceu com 99 anos, ela ficou 55 dias no hospital e ela faleceu, a pandemia ainda estava em curso, né? E eu me cuidei totalmente, o máximo que eu pude, eu fiz todos os protocolos possíveis e inimagináveis para poder continuar atendendo a minha mãe e não estar Uhum. doente, porque se eu pegasse Covid, eu não poderia estar com ela, e eu tinha muito medo de ser o anjo da morte, aquele que carrega o Covid para ela. Então, eu me cuidei Uhum. muito, mas eu não deixei de trabalhar. Sempre que possível, eu estava à disposição, né, das Uhum. pessoas, e nós temos um grupo que se chama Escola Larimar, eu sempre estive à disposição do grupo, a gente sempre se encontrou, se não dá para se encontrar ao vivo, se encontra online, não é a mesma coisa? Não, não é, mas é muito Uhum. melhor do que nada, né? Então, Exato, eu exato. acho que, como é que eu vou te dizer, esse sentido de vida e de solidariedade, né? Quem tem essa ferramenta se manteve neste sentido durante a Uhum. pandemia. Eu Sim, concordo sim. contigo. A gente, mas claro que teve muita coisa difícil, né, que a pandemia Uhum. trouxe, né? Sim, É evidente e difícil para a sociedade, né? é. Foi Uhum. um custo social, emocional, intelectual, espiritual muito grande, né? Acho que nunca o mundo precisou de tanta oração e a gente se dedicou a fazer isso, Uhum. orar pela humanidade, porque foi uma coisa assim muito, uma mácula, né? Uma marca muito muito profunda, né? Eu imagino Uhum. assim esses jovens, essas crianças, né? Sabe, 2 anos assim com essa coisa, sem ter aula, sem, sabe, as relações, isso muda muito, né? A pessoa. Sim, que marcas que isso vai deixar, né? Que, Eu acho que é. marcas assim Aham. bastante profundas, né? Mas eu acho que Uhum. também tem uma coisa assim de solidariedade, assim, né? Pegar junto, de respeito, né? Que eu acho que também fica. Sim. Uhum. A gente usa máscara, eu usava máscara por mim e por ti, seja, né? Sabe, pelo Uhum. outro, eu também tenho que proteger o outro. É um ato de respeito, né, usar a máscara. Não é Sim. uma coisa só para mim, é uma coisa para o outro também. Eu também estou protegendo o outro. Uhum. Se eu não adoeço, eu protejo mais pessoas. A coisa não vai adiante. Eu acho que tem
sentido assim de solidariedade, assim, e para alguns ficou claro, para outros não estavam nem aí, né? Acho que para alguns ficou claro essa questão do grupo, né, da doença, que ela chegou para todos, não só para uns, exato. Aham. para Mas todos. olha, nós poderíamos ficar aqui horas te A ouvindo, gente já está, ó, né? Ah, eu só gostaria de te ouvir agora a respeito, para a gente ir encerrando aqui, para esse primeiro contato sim. virtual. O que que você vislumbra para a Arte Flor, para o futuro? Qual é o teu desejo? Olha, eu acho assim ó, que todos nós estamos assim um pouco, né, em stand-by, né? O que que eu quero para o futuro? Porque eu acho que a gente tinha mais ou menos uma ideia de caminho e a pandemia ela quebrou um pouco isso. Então, eu acho que a gente fica um pouco assim pensativo, né? Eu acho que a arte flor cumpre um papel super importante, que é o papel agregador, né? Eu acho também que a Uhum, arte flor cumpre um outro papel, assim, que é o papel de não é de policialesco, mas normatizador, né? Porque quando, às vezes, por exemplo, se tu tem uma ideia, né, e essa ideia não é de alguma forma institucionalizada, ela morre. E dependendo da forma como ela é institucionalizada, ela pode matar a ideia primeira, né? Então, é um caminho difícil quando a gente institucionaliza para que a ideia original seja mantida. Então, eu acho que esse questionamento de o que a gente quer da arte flor, o que a gente espera da arte flor é super importante, né? E eu uhum, acho que o congraçamento, a união, né, é uma coisa assim muito, muito importante, né? E a possibilidade assim de formação também, né? Eu acho que a questão da formação do terapeuta, né, é bastante importante. Não é que a arte flor vá fazer a formação, mas que a arte flor pode, de alguma forma razoável, ter parâmetros do que é uma formação, por exemplo. uhum, uhum, Eu sou muito rebelde, então talvez eu não seja uma pessoa muito boa para dizer assim o que uma instituição deveria ser, né? Mas eu acho que essa ideia de congraçamento, né, de juntar as pessoas, de uhum, troca, né? Acho que as uhum, trocas assim são super importantes, né? E acho que grupos de estudo é uma coisa que às vezes a gente não dá muita bola, mas eu acho que isso é tão, tão, tão importante, né? As trocas de experiência, né? uhum, Um lugar assim de troca de experiências, eu acho que é algo assim muito muito importante, porque senão a gente fica só no repertório, sabe? Muitas uhum. vezes as pessoas, no começo não, mas depois nos encontros a gente ficava muito em cima de repertório, né? Eu acho que a gente talvez precisar, porque repertório Que foi necessário, né? foi Digamos, foi necessário, mas eu necessário. acho assim que Aham. repertório tu vai fazer o curso, tu vai ler o livro, entende? E acho que as trocas de experiências, né, são coisas assim super importantes, ou grupos vivenciais, assim, Uhum. né? Sim. Acho que essas experiências da gente, do crescimento espiritual da gente e da gente aprender a escutar mais essa voz, entende? Que não é tanto da lógica, mas que tem uma outra lógica, né? Uhum, uhum, Que a gente tem, às vezes, temor e tal. Eu acho isso bastante importante, né? E acho que isso uhum, acontece em grupos de estudo, por exemplo, né? Onde não existe um professor, entende? Talvez mais um orientador, né? uhum. E que a gente possa sair um pouco mais do repertório, né? Talvez assim para o estudo de caso,
Eu acho que estudos de caso é uma coisa que, sim, muito valiosa. A gente, tu, como terapeuta floral, aprende com os teus pacientes, né? Sim. Não é verdade, né? A gente É, aprende com os a pacientes, gente né? aprende, porque eles são o nosso reflexo, muitas vezes. Eles Isso, trazem. então a gente aprende com os pacientes. Então, quando a gente começa a estudar casos, né, e apresentar casos, eu acho que a gente aprende muito sobre terapia floral, porque vai Uhum, além, entende, do repertório, né? O sim, repertório tu consegue lá, né? Mas assim, sabe, às vezes a gente fala muito pouco, digamos assim, da assinatura da planta, da né? assinatura. Sabe? A Uhum, assinatura da planta é tão importante, né? Que é muito mais do que o repertório, né? Aliás, o repertório tu tira da assinatura da planta, né? Como é que tu chegou à conclusão, né, desse repertório? Como é que o Dr. Bach chegou a essa conclusão, né? uhum, Se sim, tu tem professores que são assim professores para a vida, né? Que falam esse tipo de coisa, né? Sabe assim, olha, uhum, o impatience, por exemplo, olha só a flor, como é que ela é, tu chegou perto, ela é, não se sabe? Ela se aham, fecha. E tem, sabe, esse tipo de coisa, né, que te aproxima mais da natureza, né, que talvez num grupo de estudos funcione melhor do que num curso mais formal, uhum, digamos assim. Eu, não sei se isso é uma boa contribuição, mas quando tu me pergunta isso, eu fico pensando que isso seria uma coisa valiosa, entende, para com se fazer. certeza, com Acho que isso certeza. segue Aham, muito no estudo de caso. É aquela pessoa que chega e tu diz assim, meu Deus do céu, entrou, entende? O Empeixas dentro. Eu estou falando de Empeixas só por um exemplo, né? Entrou aham, no consultório assim, e gabaritou tudo, que coisa fantástica. E aí, quem é aham, essa pessoa? Né? Como é que essa pessoa é? Como é que, uhum, sabe? Eu acho que uma coisa mais viva, assim, eu uhum, acredito que num grupo de estudo isso seja. sim, Não sei se o que eu estou dizendo é viável, mas eu sinto isso, porque os encontros assim, onde se fala muito em repertório, eu acho, me desculpe a franqueza, assim, meio cansativo, tá? uhum, Porque uhum. isso tu pode olhar lá, né? Acho que a É, experiência das eu concordo. pessoas, Eu sabe, a concordo plenamente experiência das contigo. pessoas, né, é Uhum, que talvez seja a coisa mais assim importante, né? Ou, ou, uhum, ou relato de experiências, tem coisas assim interessantíssimas que acontecem em escolas, hospitais, né? Que a gente nem se dá conta disso, né? uhum, Eu mesmo, com a Butiazal Essências, tenho experiências assim, maravilhosas nesse sentido, de usar spray ambiental, né? A própria Rota dos Butiazais, né? Que é uma coisa que a Butiazal Essências faz parte, mas muito antes, né, da Rota dos Butiazais existia, a Butiazal Essências já existia, e embora sejam pesquisadores, cientistas, foram sensíveis à ideia da Butiazal Essências, até porque quem mais entendia de Butial era eu, né? E eles começaram a pesquisar, e aí viram que eu tinha os florais, aí o pneuma, enfim, e tem muito pesquisador, cientista, né, que usa floral, e teve muita reunião, entende, que teve spray de floral da Butiazal Essências, né? Então, tem coisas assim que a terapia floral a gente nem fica sabendo lá no meio da ciência, né? São experiências valiosas, assim, e isso às vezes quando tu tem um grupo de estudo as pessoas ficam mais livres para falar, né? E uhum, comentar as coisas. sim. Outra, Tu perguntou, essa ideia é uma ideia que me sim, ocorre. excelente, muito grata. E outra coisa importante que está acontecendo agora é a autorregulamentação da terapia floral, Sim, sim, né? aham, E que e a vontade de que a terapia floral esteja presente nas
nos postos de saúde, no SUS, sim, que mais pessoas possam usufruir, né, aham, dessa terapia e tirar proveito para as suas vidas, né? Então, a Rogéria, a Rejane, nossa atual presidente, sim. a, 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 Eu sei, é elas estão o muito imbuídas, assim, dessa... isso, para que isso se torne uma realidade torna uma mesmo, né? realidade, né? É, aham, Eu sim, acho isso uma coisa, assim, valiosa e valorosa, né? Mas acho que muitas vezes nós, terapeutas florais, falhamos um pouco de nos expressar de uma forma inadequada do ponto de vista médico, né? Eu não vejo que a terapia floral brigue com a medicina, hum, mas o nosso campo de ação é outro, né? Eu sempre digo para as pessoas assim, né? Quebrou a perna, vai procurar um traumatologista, tu precisa de raio-x e de gesso, né? E uhum, terapia floral, porque tu vai, né, se recuperar muito mais rápido e muito melhor, entende? Te tratando com florais, até porque, né, essa queda te deixou, né, já mais de molho por outras razões também. Mas eu não uhum, vejo que haja essa competição entre áreas de conhecimento. Eu acho que elas são complementares. E, às vezes, complementares, sem uhum, querer, a gente se mete numa área que não é a da gente, né? E uhum, também tem médicos que começam, por exemplo, a falar mal da terapia floral, também nem conhecem, né? Então, eu acho que a uhum, gente pode ter uma convivência bem pacífica, né, com outras áreas do conhecimento, né? uhum, E várias vezes eu sugeri fortemente para os pacientes procurarem médicos. uhum, Infelizmente, uma das pessoas que me ocorre agora, né, ela tinha um câncer de pulmão gravíssimo, que os médicos depois não entenderam nem como é que ela não percebeu antes. E ela, enfim, ela veio a falecer. Mas uhum, ela achava que não precisava. Eu disse, uhum, não, não, só vai continuar te tratando comigo com florais se tu for no médico, num pneumologista. uhum, Então, eu acho que é saudável essa convivência, né, com a área da fisioterapia, com a área da medicina. Eu não vejo que haja conflito, né, e uhum. acho que a gente tem que respeitar essas áreas e, se houver esse respeito, vai acabar que essas áreas vão nos respeitar também, né? Que às vezes a gente vê que há um Muito bom descrédito. Acredito estar nisso. contigo e tomara que a gente possa planejar, porque nós já estamos soltando para o universo um encontro presencial e Ok, perfeito, conta queremos comigo. contar com a tua Tá bom. presença, Pode tá bom? contar com a minha presença, estarei lá presente. E muito Muito, obrigada pela tua paciência. Desculpe se falei demais, mas sabe que é um assunto empolgante, a gente sempre mas, tem o que contar, o que dizer, né? mas isso é Foi, muito bom, isso é foi muito um bom. prazer me encontrar contigo virtualmente e espero que em breve a gente possa se ver ao vivo e a cores, né? Isso E foi mesmo. muito agradável e muito obrigada pela tua dedicação em reconstruir a nossa história. Em nome da Arte Flor, eu agradeço. Até Em nome da, breve. em nome da Butiazal Essências, eu agradeço. Tchau, Uhum. tchau. Obrigada.